Porque eu vou falar agora as duas coisas mais importantes que governam e são os pilares do CAE. E isso que eu vou falar agora, em todas as análises são utilizados esses conceitos. Tá claro? Eu estou falando isso porque, fazendo uma brincadeira, né? Eu dei aula há muitos anos no cursinho e tinha um curso chamado Intensivão, né? O Intensivão, ele dura um mês e meio, né? Aí você fala assim, poxa, mas o que o cara aprende no Intensivão? O cara não aprende nada. Não aprende nada. Aí ele fala assim, então para que tem? É porque o cara que já conhece, ele vai fazer uma boa revisão, né? E tinha um rapazinho que sentava na primeira fileira, ele dormia muito, né? Ele trabalhava o dia inteiro. Um dia eu fiz uma brincadeira com ele, eu falei assim, olha, você pode dormir à vontade, não tem problema. Você só não dorme na aula de história, porque como isso é um curso intensivo, cada 5 minutos deve dar uns 5 séculos. Você vai dormir no século XII e acordar no século XVI. Então, você vai fica cuidado, né? Pô, o cara nunca mais dormiu. Eu fiquei até preocupado. Eu torcia para ele dormir, né? Mas o que nós vamos falar agora aqui são os 2 conceitos-chave da mecânica estrutural. Todo mundo já viu uma estrutura como essa na sua vida, né? Você vê isso daí em posto de gasolina, você vê no Parque Anhembi, no pavilhão da Festa da Uva. Todo mundo já viu uma estrutura dessa, não viu? Essa estrutura, ela chama atenção por 2 aspectos. Primeiro, você tem um monte de componentes individuais, barras. Vocês estão vendo essa barra aqui? Tudo bem? Certo. Olha, isso aqui é uma barra, 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 e este ponto aqui é o ponto de conexão entre essas barras. Ou seja, essa barra aqui é o que a gente chama de elemento. Eu tenho um conjunto de elementos que são conectados nesses pontos-chave, que o engenheiro chama de junta estrutural, nó estrutural, e que a gente, em elementos finitos, chama de nó. Então, esse é o primeiro ponto que aparece em todos os modelos de elementos finitos. Um conjunto de elementos conectado nesses pontos que são os nós. Você falou em elementos finitos, você fala em elemento e você fala em nó. Está claro isso aqui? Certo. Metade do curso de elementos finitos já foi. Como assim, metade? Depois nós vamos tornar isso matemático. É isso que a gente faz no curso. Mas a ideia central é essa. É você identificar os componentes individuais ou os elementos que fazem parte de um conjunto. E esses elementos formam um todo e esses elementos estão conectados nesses pontos-chave, que são os nós. Ponto. Qual é a segunda questão fundamental presente em elementos finitos? É saber como este conjunto se comporta a partir do entendimento do comportamento de cada um dos seus elementos. É entender o comportamento do todo a partir do entendimento do comportamento de suas partes. Está claro esse conceito? E aí entra o conceito mais importante da mecânica estrutural. Qual é o conceito mais importante da mecânica estrutural? É o conceito de rigidez. Rigidez nos lembra da mola da física básica. Quem lembra da mola? Eu vou pegar uma mola aqui, suponha que ela tem uma constante elástica de 100 kJ por milímetro. O que quer dizer isso? Se eu apertar esse cara aqui com 100 kJ, ela deforma 1 milímetro. Deforma entre aspas. Vamos falar numa linguagem primeiro, né? Porque a deformação nem tem unidade, né? Deformação é uma dimensional. Mas isso aqui, eu aplico força, eu obtenho uma deformação. Se é 100 kJ por milímetro, se eu apertar com 100, ela deforma 1 milímetro. Se eu apertar com 200, ela deforma 2 milímetros. Se eu apertar 300, ela deforma 3 milímetros. Desde que eu jure na Bíblia que o meu problema é linear. Quem é que define
se o problema é linear? É o usuário ou é o software? É o usuário, é o tal do peopleware. Ele tem que conhecer a teoria. Está claro isso aqui? Certo, tudo bem? Certo. Podemos seguir? Então, nós estamos falando do seguinte, nós estamos falando de um conjunto que é constituído de elementos que estão conectados nos nós. E a partir da rigidez de cada elemento, você vai calcular a rigidez do conjunto inteiro. Aí é que entra uma outra história. É a mola equivalente, que todo mundo já viu. Vamos começar com a mola, depois a gente expande a ideia. Se você pegar uma mola, uma segunda mola, ó, uma mola, outra mola, uma terceira mola, e você formar um conjunto de molas e apertar, o conjunto se deforma. Você já fez isso na física básica. Você precisa calcular a rigidez do conjunto a partir da rigidez de cada um dos seus elementos, que são as molas. Quando se trata de uma estrutura, o conceito é mais sutil. Por exemplo, se você pegar uma barra, todo mundo está vendo essa barra aqui? Sim. Tudo bem? Essa barra tem rigidez axial, ela tem rigidez à flexão, ela tem a rigidez à flexão no outro plano, e ela tem rigidez o quê? A torção. Isso é contabilizado em cada barra dessa estrutura. E a partir do conhecimento dessas rigidezes que convivem juntas, nós calculamos a rigidez da estrutura inteira, para saber se a deformação da estrutura inteira, sujeita aos carregamentos que agem sobre ela, vai ter uma deformação aceitável do ponto de vista de projeto. Por exemplo, nós estamos calculando estruturas metálicas que vai uma ponte rolante. Nós temos critério de resistência e de utilização. Qual é o critério de resistência? Não pode ultrapassar o limite do material. E o de utilização? O deslocamento não pode ultrapassar um certo valor, né, do trilho da ponte rolante, senão a ponte rolante cai. Então, você tem que saber previamente, né, antes de construir, se esses critérios estão sendo atendidos. Que é o que a gente chama normalmente da flecha, né, e das tensões que atuam sobre a estrutura. Essa é a ideia. Agora, existem alguns casos particulares, né? E muito importantes. Por exemplo, quando você trabalha... Acho que vocês já viram isso. Você pega uma viga e fala assim, a flecha máxima da viga não pode ser maior que o vão dividido por 300. Isso está na norma. Mas por que o cara fala isso? É para garantir que o comportamento é proporcional, é linear. Esse é o mundo linear. Que eu acabei de falar agora, dobrou a força, dobrou a deformação. Mas nem todo problema é linear. Agora, se você trabalhar no mundo linear, você tem uma série de facilidades, vamos dizer assim. Mas nem sempre as estruturas se comportam dessa forma. Em particular, eu vou dar um exemplo. No mundo linear, olha só, se você pegar essa força axial, você pegar o momento, você pegar o outro momento e a torção, você tem uma viga que está sujeita a 4 tipos de solicitações diferentes e que agem no mesmo elemento, mas eles são independentes entre si. A força axial, ela não interfere no momento. O momento não interfere na força axial. A torção não gera um outro comportamento diferente. Eles são independentes entre si, porque as deflexões são pequenas. Ou seja, você tem 4 pessoas convivendo junto e não tem nada a ver com o outro. Eles são independentes. Tanta gente que vive junto e não tem nada a ver com o outro, por que uma viguinha não pode, não é verdade? Tá certo.